Era o início do século XX, uma época marcada por intensas transformações sociais e culturais no Brasil. O país, ainda fortemente influenciado por sua herança colonial, buscava definir sua identidade em meio a movimentos artísticos e intelectuais revolucionários. Nesse contexto, surge uma figura que viria a moldar os rumos da literatura brasileira, Carlos Drummond de Andrade. A importância de Drummond na cena literária brasileira é indiscutível. Em um momento em que a Semana de Arte Moderna de 1922 agitava as estruturas culturais, ele emergia como uma voz singular, desafiando as convenções poéticas estabelecidas. Sua obra não apenas refletia as inquietações de uma nação em transformação, mas também contribuía para redefinir os parâmetros da poesia brasileira. Carlos Drummond de Andrade não se limitou a ser um mero espectador dessas mudanças, ele se tornou um agente ativo, participando ativamente da Semana de Arte Moderna. Suas influências modernistas foram fundamentais para a desconstrução de padrões estéticos, abrindo caminho para uma expressão poética mais livre e autêntica. Assim, a contextualização histórica nos leva a compreender que Carlos Drummond de Andrade não apenas testemunhou, mas também moldou os destinos da literatura brasileira, marcando-a com sua genialidade e inovação. Seu legado transcende o tempo, ecoando ainda hoje nas mentes e corações dos amantes da poesia, tornando-o uma figura eterna no cenário cultural do Brasil. Era uma vez, em Itabira, pequena cidade de Minas Gerais, um menino chamado Carlos Drummond de Andrade. Nascido em 1902, sua infância transcorreu sob a influência das montanhas e dos cenários singulares de sua terra natal. Desde cedo, manifestou um interesse peculiar pela palavra escrita, devorando as obras que encontrava nas estantes modestas da biblioteca local. A juventude de Drummond foi permeada pela efervescência cultural que se espalhava pelo Brasil. Em Belo Horizonte, onde se mudou para cursar a faculdade de farmácia, viu-se imerso em um ambiente intelectual vibrante. Seus anos acadêmicos foram marcados não apenas pela busca pelo conhecimento farmacêutico, mas também pelo florescer de sua paixão pela literatura. Ao mesmo tempo em que mergulhava nos estudos, Drummond iniciava sua incursão no mundo das palavras, colaborando com revistas e jornais. Foi em meio a esses primeiros passos literários que ele lançou seu primeiro livro de poesias, Alguma Poesia, em 1930. Esse marco não só consolidou sua presença nas letras, mas também assinalou o início de uma carreira literária que transformaria o panorama cultural brasileiro. Assim, entre as montanhas de Itabira, os corredores acadêmicos de Belo Horizonte e as páginas iniciais de seus escritos, a biografia de Carlos Drummond de Andrade se desenha como um conto, onde cada capítulo revela não apenas a trajetória de um homem, mas a construção de um dos maiores legados literários do Brasil. Na efervescente São Paulo do início da década de 1920, um jovem e inquieto Carlos Drummond de Andrade mergulhava nas águas turbulentas da vanguarda artística. Era o ano de 1922, e a cidade fervilhava com a Semana de Arte Moderna, um evento que sacudiria os alicerces da cultura brasileira. Nesse cenário efervescente, Drummond, então um jovem promissor, se via imerso em uma atmosfera de rebeldia artística. Sua participação na Semana de Arte Moderna foi mais do que um simples capítulo em sua vida, foi um divisor de águas. Ao lado de outros expoentes do movimento, Drummond desafiou as convenções literárias estabelecidas, propondo uma poesia que rompia com as tradições passadas. Sob o impacto desse evento histórico, nasceu a fase da poesia modernista de Drummond. As influências modernistas que marcaram essa fase foram vastas e ecléticas. Drummond absorveu a experimentação formal, o rompimento com o tradicionalismo, e a valorização do cotidiano que caracterizavam o movimento. A ruptura com as formas poéticas tradicionais e a busca por uma expressão mais autêntica definiram sua voz única dentro do panorama literário brasileiro. À medida que o Brasil se transformava, Drummond, impulsionado por seu espírito crítico, voltava sua poesia para questões sociais e políticas. A poesia social reflete esse engajamento, marcado por uma consciência aguda das injustiças e desigualdades. Sua pena tornava-se instrumento de denúncia e reflexão sobre as complexidades de sua época, evidenciando um compromisso além das palavras. A jornada de Drummond não parou por aí. Em sua busca incessante por significado, ele se voltou para a poesia metafísica, explorando questões filosóficas e existenciais. Essa fase revela um lado mais introspectivo e transcendental de sua poesia, onde as reflexões sobre a vida,
o tempo e a morte ganham contornos poéticos profundos. Mas Drummond não se limitou aos temas grandiosos, sua sensibilidade também se voltou para o cotidiano. Na poesia cotidiana, ele encontrou inspiração nas pequenas coisas da vida, na rotina das ruas e nos sentimentos comuns compartilhados por todos. Sua linguagem coloquial e acessível aproximava a poesia do público, revelando a beleza e a complexidade do dia a dia. Essas fases literárias não representam apenas um percurso poético, mas uma jornada rica e multifacetada na vida e na obra de Carlos Drummond de Andrade. Cada fase, marcada por sua originalidade, reflete não apenas a evolução artística do autor, mas também os reflexos de um país em constante transformação. Cada obra de Carlos Drummond de Andrade é como uma porta que se abre para um universo particular de emoções, reflexões e experiências. Em Alguma Poesia, publicado em 1930, encontramos o jovem Drummond, ainda explorando sua voz e experimentando com as novas formas literárias do modernismo. Essa coletânea é um retrato vibrante da efervescência artística da época, marcada por uma linguagem ousada e inovações estilísticas. Na década de 1940, o poeta nos presenteia com o sentimento do mundo. Aqui, sua poesia transcende as questões individuais para abraçar as dores e alegrias coletivas. Drummond, sensível às vicissitudes do mundo, tece versos que ecoam com uma consciência social aguda, refletindo seu engajamento nas complexidades do cenário político e humano da época. A Rosa do Povo, publicada em 1945, é um dos ápices de sua produção. Nessa obra, Drummond mergulha nas marcas da Segunda Guerra Mundial e nas transformações sociais brasileiras. A poesia social encontra sua expressão mais contundente, com versos que denunciam as injustiças e clamam por justiça e igualdade. A década de 1950 nos brinda com claro enigma. Aqui, Drummond revela uma faceta mais reflexiva e metafísica, explorando temas como a existência, o tempo e a finitude humana. A complexidade desses versos revela a maturidade do poeta, que transcende as fronteiras do cotidiano para dialogar com as questões universais da condição humana. Lições de Coisas, de 1962, nos leva por um caminho diferente. Drummond, agora um mestre observador, volta-se para as pequenas coisas do dia a dia. A poesia cotidiana ganha destaque, revelando a beleza nas sutilezas da vida e na simplicidade das coisas comuns. A Última Sinfonia Poética de Drummond, Farevel, publicada póstumamente em 1996, é um tributo final de um grande poeta que se despede do palco da vida. Suas palavras, mesmo após sua partida, continuam a ressoar, testemunhando a imortalidade da arte. Cada obra, um capítulo único e essencial na trajetória literária de Drummond, é como um fio que conecta o poeta ao seu tempo, à sua alma e à eternidade da poesia. A incursão de Carlos Drummond de Andrade no universo da prosa revela-se como uma viagem fascinante através de contos e crônicas, janelas que se abrem para a intimidade do seu olhar sobre o mundo. Contos e crônicas. As narrativas curtas de Drummond são pequenos tesouros literários, oferecendo instantâneos da vida cotidiana impregnados de sua sensibilidade única. Seus contos são como pinceladas de um quadro, capturando momentos efêmeros com maestria. Cada palavra é cuidadosamente escolhida, criando um mosaico de emoções e reflexões que transcendem o efêmero. Confissões de Minas, 1944. Nesta obra, Drummond tece uma tapeçaria literária que mergulha nas entranhas de sua terra natal, Minas Gerais. As confissões revelam não apenas a geografia física, mas também a geografia emocional e cultural de uma região que moldou a alma do poeta. É uma jornada íntima pelas memórias, tradições e idiosincrasias de Minas, vistas através da lente literária singular de Drummond. O Avesso das Coisas, 1986. Em sua incursão tardia na prosa, O Avesso das Coisas apresenta um Drummond mais maduro, reflexivo e filosófico. As crônicas, escritas ao longo de décadas, revelam um olhar atento para o mundo, uma busca incessante por significado nas coisas aparentemente simples. É um convite para desvendar o avesso, as camadas ocultas que permeiam a existência, proporcionando uma visão única e profunda do seu pensamento. Assim, as contribuições de Drummond para a prosa não são apenas uma extensão de sua genialidade poética, mas uma exploração multifacetada das nuances da vida, vistas através da lente aguçada de um observador perspicaz. Seja nas linhas de seus contos ou nas reflexões de suas crônicas,
Drummond nos convida a mergulhar em sua visão única do mundo, transformando a prosa em uma expressão vívida de sua maestria literária. Os reconhecimentos e prêmios que pontuaram a trajetória de Carlos Drummond de Andrade são como medalhas que testemunham a grandiosidade de sua contribuição para a literatura brasileira. Era o ano de 1968, quando a Academia Brasileira de Letras, guardiã da riqueza literária nacional, conferiu a Drummond o prestigioso Prêmio Machado de Assis. Este reconhecimento não foi apenas uma honraria, mas uma consagração da magnitude de sua obra no panteão da literatura brasileira. Foi como se a própria Academia, com veneração, erguesse um tributo ao gênio que moldou as letras do país. Na efervescência cultural do Brasil de 1987, Drummond recebeu o Prêmio Jabuti de Poesia, uma distinção que ecoou em todo o cenário literário. Este prêmio, que leva o nome de uma tartaruga símbolo de longevidade, foi uma celebração da duradoura relevância da poesia de Drummond. Sua obra, como uma chama que perdura, foi reconhecida mais uma vez, desta vez pelos jurados do Jabuti, que colocaram sua poesia no patamar mais elevado da produção literária nacional. Esses prêmios não apenas adornam a biografia de Drummond, mas iluminam o impacto e a ressonância de sua obra. Cada troféu é um testemunho de como sua poesia transcendeu as páginas dos livros, ecoando nos corações e mentes de leitores, críticos e acadêmicos. Os reconhecimentos não foram apenas eventos isolados, foram momentos em que a literatura brasileira reverenciou um de seus maiores arquitetos, conferindo a Drummond um lugar perene no panteão dos grandes escritores. O legado de Carlos Drummond de Andrade estende-se como um rio caudaloso, alimentando as correntes da poesia contemporânea brasileira, irrigando os campos da academia e imortalizando-se como parte indelével da cultura do país. As sementes plantadas por Drummond germinaram em inúmeras gerações de poetas. Sua capacidade de explorar o íntimo e o coletivo, a simplicidade e a profundidade, ecoa nas vozes contemporâneas que encontram inspiração em seus versos. Seu legado não é apenas um marco histórico, é um farol que continua a guiar novos talentos, moldando a paisagem poética do Brasil com sua luz única. Nas salas de aula e corredores acadêmicos, os estudos sobre a obra de Drummond proliferam como um campo fértil de análise e interpretação. Acadêmicos e pesquisadores desvendam as camadas profundas de sua poesia, explorando os temas universais e as inovações estilísticas que a caracterizam. Cada tese, dissertação ou artigo é um tributo intelectual à riqueza e à complexidade da contribuição de Drummond para a literatura brasileira. O impacto de Drummond transcende as páginas dos livros, ecoando nos corredores da cultura brasileira. Sua poesia está presente em performances artísticas, adaptada para o teatro e para a música, integrando-se às expressões artísticas contemporâneas. Suas palavras tornaram-se refrãos que ressoam nos corações do povo, moldando não apenas a literatura, mas a própria identidade cultural do Brasil. O legado de Drummond não é apenas uma lembrança do passado, é uma força pulsante que permeia o presente e molda o futuro. Seja na escrita de jovens poetas, na pesquisa acadêmica aprofundada ou nas manifestações artísticas que reverenciam sua obra, Carlos Drummond de Andrade permanece vivo, imortalizado como um dos grandes pilares da cultura e da poesia brasileira. Os contornos íntimos da vida de Carlos Drummond de Andrade revelam-se como um intrigante capítulo de sua narrativa pessoal, enquanto as anedotas e histórias curiosas proporcionam um vislumbre cativante do homem por trás da poesia imortal. Em sua cidade natal, Itabira, as raízes de Drummond se entrelaçavam com as montanhas e ruelas da infância. Um menino curioso que percorria as ruas empoeiradas, descobrindo os encantos da leitura na biblioteca local, dava indícios de um destino literário. Casado com Dolores Dutra de Moraes, Drummond experimentou as alegrias e desafios da vida conjugal, enquanto seus filhos, Maria Julieta e Carlos Flávio, traziam uma dimensão adicional à sua jornada pessoal. Entre os bastidores da genialidade, Drummond carregava consigo uma série de anedotas e curiosidades. Conta-se que, apesar de sua imersão na literatura, ele manteve sua profissão de farmacêutico por muitos anos, mantendo um elo prático com a realidade. O episódio em que Drummond, ao ser questionado sobre a utilidade da poesia em tempos difíceis, respondeu com um contundente pergunta difícil é uma pérola que destaca seu humor afiado. Uma curiosidade marcante é a sua relação com a cidade do Rio de Janeiro. Drummond, embora carregasse as raízes de Itabira no coração, encontrou no caos e na beleza do rio uma fonte constante de inspiração.
Seus passeios pela praia de Copacabana, os encontros em botequins cariocas e as observações do cotidiano urbano permearam muitos de seus versos, fundindo a poesia com a pulsação frenética da cidade. Assim, entre as páginas da poesia imortal, emergem os detalhes íntimos de uma vida peculiar. Carlos Drummond de Andrade, o homem, entrelaça-se com Drummond, o poeta, em uma narrativa que transcende as palavras, revelando os matizes de uma existência rica em experiências, paixões e peculiaridades. Na conclusão desta trama literária, emerge a síntese do impacto monumental que Carlos Drummond de Andrade deixou na tessitura da literatura brasileira. Sua presença, como uma força indomável, transcende os limites do tempo, moldando os alicerces da nossa expressão literária com uma influência duradoura. A genialidade de Drummond não reside apenas na beleza poética de seus versos, mas na capacidade de refletir as nuances da alma humana e da sociedade. Seja na poesia modernista que desafiou convenções, na poesia social que denunciou injustiças, na poesia metafísica que explorou as fronteiras da existência ou na poesia cotidiana que encontrou a grandiosidade no trivial, Drummond construiu um legado polifônico. Este legado, no entanto, não é um relicário empoeirado do passado. É uma chama que continua a arder, iluminando as veredas da poesia contemporânea brasileira. Seus temas atemporais, suas palavras que ecoam como um mantra, fazem com que a obra de Drummond seja não apenas uma peça de museu, mas um mapa vivo para gerações futuras. A permanência de sua obra é como um eco interminável, ressoando nos corações daqueles que buscam sentido nas palavras. Drummond não foi apenas um observador de seu tempo, ele foi um arquiteto eterno, entrelaçando-se com a história e o espírito de uma nação. Na conclusão desta jornada literária, a pergunta não é apenas sobre o que Drummond de Andrade representou, mas sobre o que ele ainda representa. Sua obra, atemporal e pulsante, permanece como um farol que orienta os navegantes da poesia, indicando que, mesmo diante das marés do tempo, a poesia de Drummond é eterna, viva e imortal. Antes de ir, curta o vídeo e se inscreva no Roteiros do Tempo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. E toda vez que você ouvir uma história, você vai lembrar que ela é um roteiro do tempo. Até o próximo vídeo.